É Hebreus, tá? Não é Provérbios, não. Hebreus 11. Eu vou ler a palavra de Deus, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a sua salvação, da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Feche teus olhos, vamos orar novamente. Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem ministrado no nosso coração, nosso espírito nesses dias. Pai, que nessa manhã a Tua palavra venha se renovar e venha ganhar vida no nosso espírito. Senhor, que pela Tua graça e Tua misericórdia o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração. Que o Senhor possa realmente bradar em nossos corações, que possamos entender o propósito da Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. O tema da mensagem de hoje é aprendendo a andar pela fé. Você pode repetir comigo? Aprendendo a andar pela fé, amém. Esse é um tema bastante conhecido da igreja. Na verdade, esse é um tema base, para a nossa caminhada, para a nossa fé cristã. É um dos primeiros temas que nós aprendemos na escola do discipulado, no discipulado por batismo. Nós aprendemos acerca da fé logo no começo da nossa caminhada. E com o passar do tempo, o tema vai se tornando assim tão básico para nós, que muitas vezes nós acabamos considerando ele como um tema sem muita importância.
Mas é necessário nós aprendermos nessa manhã, e mais do que nunca nesses dias, que é de fundamental importância não apenas conhecer, entender sobre o assunto fé, mas realmente andarmos pela fé. Andarmos pela fé é o que vai fazer toda a diferença nesses dias onde nós estamos andando. Sabe, Jesus, quando Ele andou com as pessoas, quando Ele tratou com as pessoas, poucos temas ganharam tanta importância como o tema da fé. Jesus, Ele atendeu pessoas das mais diversas classes sociais. Jesus, Ele atendeu pessoas das mais diversas nacionalidades, pessoas que eram religiosos, pessoas que não tinham vínculo algum com a religião, pessoas que eram considerados pelos religiosos como os piores pecadores. E Jesus não levou em conta esses aspectos. Pelo contrário, uma das coisas que Jesus mais levou em conta no seu encontro com as pessoas foi o quesito fé, o aspecto da fé. Muitos que vieram até Jesus, doentes, enfermos, vieram com grandes problemas diante dele, de soluções, encontraram uma palavra da parte de Jesus. E muitos deles ouviram: a tua fé te salvou, vá, a tua fé te salvou, grande é a tua fé. Nós lemos aquela história daquele centurião romano que tinha um dos seus servos enfermos em casa, e disse: Jesus, eu não sou digno, manda dizer para ele que eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas mande você com uma palavra e o meu servo será curado. E esse homem, nós vemos na palavra de Deus que Jesus, saiu da boca de Jesus, nem mesmo em Jerusalém eu vi tamanha fé, eu vi fé como essa. Sabe, Jesus, Ele faz questão de nos falar que uma das coisas mais importantes que nós devemos carregar na nossa vida é a nossa fé. E um tema preocupante, quando Jesus se refere aos últimos dias, a Bíblia diz que essa projeção de Jesus não foi muito animadora, porque Ele diz: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Isso é algo para se pensar. Isso é algo que se pensar, porque se Jesus Ele faz questão de falar para as pessoas, Ele faz a questão de dizer para as pessoas: a tua fé te salvou, grande a tua fé, vai pela fé, é sinal de que Ele está esperando, e Ele espera de mim e de você que nós venhamos realmente ter fé. A palavra de Deus está repleta de versículos que falam acerca da fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Aqui no versículo 6 do texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que realmente se aproximam de Deus, hoje eu e você estamos nos achegando a Deus de alguma forma, nós estamos nos aproximando de Deus de alguma forma, colocando o nosso coração diante dEle, entrando em um processo introspectivo, um processo de adoração, de culto a Ele, de alguma forma nos achegamos a Ele, e Deus diz: é necessário que nós venhamos nos achegar com fé. Todo aquele que se achega a Ele precisa crer que Ele existe e se torna abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Então é importante, é indispensável nós termos fé, desenvolvermos a fé. Sabe, é importante isso, esse é um fator muito relevante para Jesus. E é por isso que eu quero falar sobre fé. Principalmente nesses dias, querido, que nós estamos vivendo, é necessário nós vivermos pela fé. É necessário nós andarmos pela fé, Primeiro, antes de nós entendermos um pouquinho mais sobre o que é fé, nós precisamos entender o que não é fé. Em primeiro lugar, o que não é fé? Fé não é mentalização. Sabe, eu já pensei muito sobre isso, eu já achei que era isso. Mentalização. Alguns anos atrás, mas precisamente na década de 80, 90, foi lançado um livro que reforçou muito a ideia de que fé é uma mentalização, que você precisava mentalizar, que você precisa mentalizar algo que você deseja, e você ter aquilo firme na tua mente, você precisa declarar várias vezes aquilo até que isso venha acontecer na tua vida.
E o autor ali explica, olha, se você deseja, por exemplo, um carro, você tem que mentalizar a cor do carro, o modelo do carro. Quantos já não foram ministrados sobre isso? E você precisa declarar, eu tomo posse desse carro, eu vou alcançar esse carro, até que isso aconteça. E ele chamou isso de fé. Sabe, eu não quero fazer crítica, não quero criar polêmica, só quero trazer para você mediante uma luz bíblica, a luz das Escrituras, e dizer para você que isso não é fé. Mentalização não é fé. Mentalização não é fé. O que mais não é fé, pastor? Fé não é um passo no escuro. Eu até ouvi também outro pastor famoso, conhecido, no Brasil, dizendo que fé é dar um passo no nada. Eu também discordo disso, querido, porque eu penso o seguinte, que dar um passo no escuro, dar um passo no nada, significa você e eu sermos tolos, sermos insensatos, é insensatez. Foi mais ou menos isso que Satanás propôs para Jesus, quando levou Jesus até o alto daquele pináculo do templo, e disse, Jesus, se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito a teu respeito, o Senhor dará ordem a teu respeito, dará ordem aos anjos para que te guardem na palma das suas mãos. Jesus diz, não é assim. Está escrito também que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, sabe? Dar passos no escuro, dar passos no nada, muitas vezes significa eu e você tentarmos ao Senhor nosso Deus. É imprudência darmos passos no escuro, darmos passos no nada. A Bíblia diz que aquele que é sábio anda pela luz do dia, anda na luz do dia. A palavra de Deus diz que sobre ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então fé não é dar passo no escuro, fé não é dar passo no nada. Outra coisa que eu quero falar para você, e é um aspecto, algo que eu fui grandemente ministrado acerca disso dessa semana. Fé não é sentimento. Isso é muito importante para a gente, querido. Eu fui muito ministrado sobre isso essa semana, porque muitas vezes, querido, nós somos direcionados, somos guiados pelo nosso sentimento. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos são muitas vezes enganosos, porque o nosso sentimento sempre vai querer acompanhar as circunstâncias. E a nossa fé, querido, não é sentimento, porque ela transcende as circunstâncias, ela é incircunstancial, se é que existe essa palavra. Não é por circunstâncias, sabe, porque se fosse por circunstâncias, nós olharíamos para Jesus no Getsêmani, e Jesus poderia dizer para Deus, Pai, eu não vou tomar esse cálice, porque eu não estou me sentindo bem. Você acha que Jesus estava bem no Getsêmani? Você acha que Jesus estava alegre, sorridente no Getsêmani? A Bíblia diz que Jesus ele suou gotas de sangue, Jesus ele chorou, Jesus orou 3 vezes dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade. Fé não é sentimentos, porque nós precisamos entender, queridos, que todas as vezes que nós formos levados pelos sentimentos, nós seremos também abatidos por causa das circunstâncias. Fé transcende circunstâncias, porque viver pela fé inclui vivermos no ainda que e viver o até que. O que isso significa, pastor? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que o gado não produza os frutos do seu ventre, não venham gerar as suas crias, eu todavia me alegrarei no Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo que tudo diga que não, eu todavia me alegrarei no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará, eu sei aonde estou pisando meus pés. Fé não é pisar no nada, fé é saber aonde você está pisando. Ou melhor, não é muitas vezes nem saber no que você está pisando, mas é você ter a certeza de que você está andando sobre algo que é sólido. Se Deus falou, está falado. Fé não é sentimentos, fé não é emoção, sabe por quê? Porque nós vemos Pedro, a primeira vez, quando Jesus encontra Pedro na Bíblia,
Ele vê Pedro desanimado, ele vê Pedro desencorajado, cansado, e ele diz: Pedro, vamos um pouquinho mais para dentro do mar, vamos ali pescar, vamos ter um tete a tete, vamos ter um a sós comigo, lança a tua rede agora mais profundamente. E Pedro olha para Jesus e diz: olha, Senhor, eu pesquei a noite toda e eu não consegui pegar nada, e agora o Senhor vem e me manda lançar a rede. Mas a Bíblia diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes novamente. E quando Pedro lança as redes novamente, a Bíblia diz que ele começa a recolher peixes, e mais peixes, e mais peixes, e aquele barco fica quase a ponto de naufragar. Segundo episódio que eu vejo Pedro confiando na palavra de Jesus, é quando Pedro, ele está junto com os discípulos no mar, depois da primeira multiplicação dos pães, dos peixes, e naquele momento, naquele mar, no lago, ali de Nazaré, de Genezaré, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade, e de repente aparece alguém de longe, andando sobre as águas, e eles pensaram que eram fantasmas, e Jesus diz: não tenham medo, sou eu. E Pedro diz: se é o Senhor mesmo, mande eu ir andando ao teu encontro sobre as águas. Porque Pedro estava começando a entender o poder da palavra de Jesus, e Jesus disse: venha. A Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas, você pode imaginar isso? Mas de repente a Bíblia diz que ele começou a atentar para o barulho das ondas, o barulho do vento, e ele começou a naufragar. Sabe o que isso significa, querido? Andar pela fé, andar debaixo da palavra de Jesus. E é por isso que a fé não é emoção, porque muitas vezes a palavra de Jesus vai nos fazer confrontar as nossas emoções, nos fazer enfrentar as nossas emoções e vencê-la. Sabe, e isso tem tudo a ver com o momento em que nós vivemos. É tanta coisa ruim, é tanta coisa que está acontecendo desagradáveis, e Deus, Ele nos desafia a andar de acordo com a sua palavra, andar sobre a sua palavra. Fé não é mentalização, fé não é um passo no escuro, fé não é sentimento. Então o que é fé, pastor? A Bíblia fala aqui no versículo 1, fé é certeza, fé é convicção, fé é aquela veemência, é você crer no quê? Nas coisas que se esperam, primeiramente. Nas coisas que se esperam. E o que é isso, pastor? Versículo 10, no versículo 13, depois até o 17, você vai ver a palavra falando sobre o mesmo assunto. Versículo 10, o que diz? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra, em busca de uma terra onde Deus lhe daria uma nação, uma cidade, onde ele não sabia onde era, mas que Deus lhe daria. E aqui a Bíblia diz que, apesar de habitar em tendas na terra da promessa, o coração de Abraão estava numa terra onde a cidade Deus edificaria com as suas próprias mãos. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você nessa manhã, querido? Fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E o que nós esperamos, querido? Essa cidade preparada, construída, realizada, formada por Deus. Não, fé não é acerca do carro que nós esperamos, fé não é acerca da casa que nós esperamos, não é acerca das coisas que nós queremos. Fé, essencialmente falando, é acerca das coisas espirituais que nós aguardamos. Fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Sabe, querido, é triste ver muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para o coração da igreja desses últimos dias, e nós vemos que não existe mais aquela expectativa verdadeira no coração da igreja. E nós estamos preocupados, eu falei isso no culto anterior, acerca de cumprir as nossas metas, bater as nossas metas, realizar os nossos negócios, alcançar os nossos objetivos. Sabe, eu estou falando de mim, porque no ano de 2019, no final, eu fiz metas para 2020.
No final de 2020 fiz meta para 2021, só que daí a gente vê essa questão toda do coronavírus, desse vírus que se apresentou diante de nós, e é Deus mostrando para mim e para você, querido, tira o teu coração da terra, tira o teu coração das coisas, tira o teu coração um pouquinho das metas, e começa a colocar a tua expectativa no reino de Deus, na cidade que Deus está preparando antes da fundação do mundo, nas coisas grandes que Deus tem preparado lá na frente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe, irmãos, eu ia pregar aquela mensagem de Lucas, do agricultor insensato, e isso tem tudo a ver. No culto anterior eu não lembrei dessa passagem, mas o Espírito sopra onde quer, Ele fala como quer, e agora veio na minha mente. O fazendeiro plantou a sua fazenda, e brotou aquela semente, começou a crescer viçosa, e o tempo foi passando, o tempo colaborou, o clima colaborou, todas as coisas colaboraram, e foi produzindo muito, 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 a ponto dele começar a andar sozinho, falando sozinho: minha alma, temos muitos bens em nossos depósitos, vamos agora destruir esses silos que estão pequenos, vamos construir outros maiores, bebamos, comamos, nos alegramos, porque temos muitos bens em nosso depósito. E ouviu-se uma voz no fundo dessa cena toda: louco, essa noite pedirão a tua alma, e aquilo que tens preparado, para quem será? É mais ou menos isso. O tamanho da nossa insensatez agora está sendo confrontada por um vírus minúsculo, que há um ano atrás, aquele que era jovem batia no peito, e até meio aliviado dizia: essa doença só vai matar velho. O cara que tinha um pouquinho mais de saúde dizia: olha, não, essa doença aqui vai matar só aquele que já tem um problema crônico. Minha casa está ok, minha vida está ok, meus filhos estão ok, porque são pequenos ainda, e essa doença não mata crianças. Está matando velho, está matando jovem, está matando criança, Pastor, isso aí é para me assustar, para me desanimar? Não, isso aí é para dizer para mim e para você, é que o homem pode fazer plano, mas a resposta da boca vem de Deus. O homem pode fazer planos, mas quem vai dar o ok, quem vai dar o aval é Deus. É Ele que permite, é Ele que deixa, é Ele que não deixa. Pastor, mas se tudo está nas mãos de Deus, o Senhor está me dizendo que nada pertence a mim, tudo fugiu do meu controle. Essa situação veio exatamente para isso, para fugir do nosso controle. Agora só tem uma saída. Qual que é a saída? É correr para os pés do Senhor e depositar nossa confiança nele. Agora só tem uma saída. Qual que é a saída? É realmente colocar a nossa fé no Senhor. Deus está dizendo para mim e para você: aonde estão os teus planos agora? Aonde estão as tuas metas agora? Para onde você disse que ia mesmo? O que você disse que ia fazer mesmo? Eu me defrontei, eu me deparei com esse questionamento essa semana, e aquilo estava perturbando o meu coração, estava me perturbando por dentro. Eu ia para a televisão, era notícia ruim, ia para a internet, era notícia ruim, ia para o WhatsApp dos da família, os que não é da igreja, notícia ruim, ia para aqueles que eram da igreja, notícia ruim. Meu Deus, fui encurralado pelo próprio Deus. Mas Deus não nos abandona diante da nossa pequena fé. O Jesus que diz: Pedro, homem de pequena fé, aquele mesmo Jesus que chega até Pedro, estende sua mão, quando Pedro está afundando, e coloca Pedro a salvo dentro do barco novamente. Aquilo começou a alegrar meu coração, e Jesus começou a falar dentro de mim: você é acostumado a pregar, ensinar as outras pessoas acerca da palavra, mas agora você precisa ir para a palavra para fortalecer a tua fé, porque você é um homem de pequena fé. Deus é maravilhoso. Sabe, irmãos, nós pensamos que fé,
A gente exerce fé quando as coisas estão acontecendo, tudo está indo bem. É mentira. Porque quando tudo está indo bem, você não precisa dessa fé. Agora, essa fé é necessária quando tudo desaba, tudo está indo mal. E Deus quer tratar comigo e com você nessa manhã acerca disso. Tudo está indo mal, você está aflito, quem sabe entrou aqui angustiado. Jesus, ele faz o mesmo convite de sempre: vinde a mim todos que estão cansados. Você que está sobrecarregado, você que está preocupado e angustiado, venha que eu te aliviarei. Vá até Jesus, coloca o teu coração diante de Jesus, coloca a tua vida diante de Jesus, seja ministrado pela palavra de Jesus, porque é isso que vai te dar fé, é isso que vai renovar as tuas esperanças. Sabe, querido, você está exposto ao Evangelho de Jesus, é a mesma coisa que você está exposto à radioatividade. Uma vez que você é exposto à radioatividade, quantos aqui já fizeram raio-x, tiraram raio-x de osso quebrado, de coisa assim? Essa radioatividade que está no raio-x entrou no teu corpo e ela nunca mais vai sair, diz a ciência. O Evangelho é a mesma coisa, ele entrou em mim e em você, é como uma radioatividade, ele está aqui, ele está borbulhando. E todas as vezes que nós falamos com Deus, nós nos achegamos com Deus, aquele Evangelho começa a borbulhar, ele começa a fluir dentro do nosso coração. É por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior, é de dentro para fora. E por mais que você esteja ouvindo uma mensagem, assistindo uma mensagem, o rio de água de Deus começa a fluir, é de dentro de você para fora. Porque o Espírito de Deus habita dentro de você, ele começa a te lavar, te purificar, te fortalecer nele, na palavra dele e na fé nele. E o meu desejo é que você saia daqui hoje nesse sentido, cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de esperança naquilo que está por vir. Não na terra, mas nos céus. Nem olhos viram, repito, nem ouvidos ouviram aquilo que está sendo preparado para aqueles que o amam. A fé bíblica é isso, querido. A fé bíblica não é magia, a fé bíblica não são coisas, a fé bíblica não é materialista. Deus se preocupa com as tuas necessidades? Claro que sim, mas Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. São coisas secundárias. Agora a nossa esperança, a nossa fé está naquilo que nós esperamos, ou melhor, ela deve estar naquilo que nós esperamos. Nós esperamos ter um encontro verdadeiro com Jesus, pessoal com Jesus. Você já imaginou entrando no reino de Deus, Ele dizendo: venha meu servo bom e fiel, entra para o reino que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Você já imaginou você entrando, encontrando com Abraão, encontrando com Abel, com Isaac, com Jacó, pisando na cidade santa, aquela que tem fundamentos eternos? E a minha fé começa a revigorar, começa a ser renovada novamente. Porque se a tua fé estava num carro novo, lascou tudo agora. O emprego está mais difícil, as coisas ficaram mais difíceis, a economia está mais difícil. Mas se o teu coração está no reino de Deus, como o louvor diz, Ele vem saltando pelos montes, Ele vem ao meu encontro, o meu noivo vem, Ele volta, Ele não vai tardar. A tua expectativa está nele? Está nas coisas que se esperam? Você realmente está esperando Ele? Eu acho muito trágico, irmãos, para não dizer outra coisa, quando a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, bocejando. Você vê que o coração dela não está aqui, que o coração dela está lá em outro lugar, mas está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Querido, se o teu coração não está nele, se a tua expectativa não está nele, você faz parte daquelas 5 noivas, das 5 virgens, melhor dizendo, que Ele vai vir e você vai ficar.
Porque quem está esperando, renova a sua fé, renova a sua esperança. É disso que se trata o azeite extra, é disso que se trata a prevenção. Expectativa. Olhai, pois, estai atentos, pois acerca do dia e da hora ninguém sabe. Fé, expectativa, comunhão. Um verdadeiro clamor de Maranata, Maranata, porque o Senhor vem, porque o Senhor vem, porque o Senhor vem, e eu quero ser achado digno, porque eu quero ser achado fiel, porque eu quero ser achado com fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, irmão, não se engane. Desejar carro, desejar casa, desejar, qualquer ímpio faz, qualquer pessoa faz. Agora, o que eles não fazem é desejar Deus, desejar o reino de Deus, desejar a vinda de Cristo, porque eles não creem em nada disso. As prioridades da igreja precisam ser invertidas. Coronavírus, irmãos, veio para levar muitos santos, mas veio também para deixar acordado muitos que estavam dormindo. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Quem sabe eu vá também, não sei. Quem sabe eu fique. Mas o que nós podemos retirar dessa lição? Deus está nos acordando para revermos as nossas prioridades. Prioridades, irmãos. O Evangelho continua sendo do reino de Deus, não da terra. É o reino de Deus que precisa ser pregado, precisa ser anunciado. A fé é acerca daquilo que se espera e não é coisas, é o reino de Deus. Fé é a certeza de quê, pastor? Dos fatos que se não veem. Fé é a certeza dos fatos que se não veem. E o que é isso, pastor? A Bíblia fala aqui no versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, o universo, foi criado pela palavra de Deus. Quantos aqui estavam no dia da criação e viram Deus criar todas as coisas? Quantos aqui andaram com Isaac, com Jacó, com Abraão? Quantos aqui conheceram Davi, conheceram Moisés? Quantos aqui andaram com Jesus? Ninguém. Ninguém viu Jesus. Ninguém andou com Jesus. Mas Jesus disse para mim e para você: bem-aventurado é todo aquele que não viu, mas creu. Fé é a certeza das coisas que se não veem. Existe um Deus invisível, existe um Jesus que agora está na destra do Pai, existe um Espírito Santo que ninguém vê, mas que habita dentro de mim e dentro de você. Existe um mundo espiritual que não pode ser visto, e a fé é a certeza das coisas que se não veem. É só crente doido, cheio do Espírito Santo, que acredita em Espírito Santo. As pessoas até o dia de hoje, queridos, muitos duvidam sobre a existência de Jesus, do Jesus histórico, quanto mais o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado antes da fundação do mundo. Mas eu e você cremos em Jesus. Cremos, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Hoje nós levantamos a nossa voz, hoje nós levantamos as nossas mãos em adoração a esse Jesus que não pode ser visto, mas de alguma forma eu e você sabemos que existe, que é real, que é mais palpável do que qualquer coisa nessa terra. Você está entendendo isso, querido? Quando nós estivermos cheios dessa convicção, nada poderá parar a nossa caminhada. Os obstáculos, as circunstâncias não poderão mais nos parar, porque nós estamos cheios da fé de Deus, a fé do Espírito Santo de Deus. Fé é a certeza das coisas que se não veem. A fé bíblica sempre nos leva a uma ação, porque pela fé Abraão saiu da sua terra e foi para outra terra desconhecida. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais agradável a Deus. Pela fé Enoque andou com Deus. Pela fé Sara esperou em Deus, não duvidou da promessa. Pela fé Noé
começou a construir um barco, porque haveria de vir um dilúvio, quando nunca havia caído uma gota de água, de chuva sobre a terra. A fé sempre vai nos tirar da zona de conforto, do comodismo, e vai nos direcionar, vai fazer nós tomarmos uma atitude em direção a Deus, a proposta de Deus, em obediência a Deus. E aqui eu já entro em outro tópico. A fé é aquela que está firmada sobre a palavra de Deus. Por isso que eu falo que fé não é pisar no escuro, fé é pisar na palavra de Deus. É onde está a minha segurança, querido. É onde está a tua segurança, precisa estar a tua segurança, andarmos na palavra de Deus, andarmos na palavra de Deus. Eu estava tão preocupado e angustiado, e aí começou a brotar versículos bíblicos do meu coração, o Senhor me direcionando, versículos da palavra de Deus. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, como é importante nós termos comunhão com Deus, ouvir Deus falar ao nosso espírito, porque isso nos dá certeza, isso nos dá segurança, isso acaba com as nossas dúvidas. Eu vou andar por aqui, por quê? Porque eu sei que é por aqui. Mas por que você sabe? Eu sei, porque sei, porque sei, porque sei. Não importa, as pessoas não vão entender mesmo o porquê você anda desse jeito, o porquê você faz isso que você faz. Mas eu e você sabemos por quê. Foi porque Ele falou, foi porque nós ouvimos a palavra dEle, foi porque nós ouvimos a direção dEle. Você está ouvindo isso, querido? A fé está pautada na palavra de Deus. E aí começou a vir na minha mente, no meu coração: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estarei convosco. Quero dizer para você nesse momento: Deus está com você. Deus está contigo, Deus está contigo, vai nessa tua fé. Deus está com você onde você pisar a planta dos teus pés. Muitas vezes podem ser lugares de trevas, muitas vezes podem ser lugares de perigos, muitas vezes podem ser lugares de desconfortos. Eu quero dizer para você: Deus está com você. Deus anda lado a lado com você. Jesus está contigo até a consumação dos séculos. E aí nós vamos parar de nos preocupar com o dia de amanhã, com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir. Nós vamos parar de nos preocupar com o coronavírus. Deus está com você. Deus está com você. A palavra do Senhor dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a maior promessa que nós podemos ter, porque o Evangelho não faz sentido nenhum se não for essa promessa, de que se Deus pelo Espírito Santo ressuscitou Jesus, naquele dia Ele também ressuscitará a mim, a você, os teus familiares e a todos que estiverem à nossa volta. Deus ressuscitará a todos. E é sobre isso que Paulo diz acerca daqueles que estão mortos, daqueles que dormem: não quero que sejais ignorantes. Ele insere o mesmo princípio. O mesmo Deus e Pai, através do Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus também ressuscitará vocês. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. A palavra de Deus começa a ministrar os nossos corações. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Eu gostaria nesse momento que você se colocasse de pé. O mundo está precisando de evangelho. O que é evangelho? O evangelho são as boas novas do reino de Deus sobre as vidas, sobre as pessoas. O Senhor não quer que nós sejamos mensageiros do caos, da tragédia. Deus quer que nós sejamos portadores do evangelho. Eu quero trazer à memória da igreja novamente aquela passagem dos discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam voltando para casa decepcionados. Eles estavam voltando para suas casas frustrados, duvidando até mesmo
da identidade do Messias, de Jesus. De repente Jesus se coloca no meio deles e começa a andar com eles e perguntar para eles sobre o que vocês estão conversando, sobre o que vocês estão discutindo. Eles olham para Jesus e dizem: você é o único que não sabe dos últimos fatos, daquilo que está acontecendo. Sabe, querido, quem sabe você tem agido, quem sabe nós temos agido como os discípulos indo a caminho de Emaús. Nós estamos sendo como papagaios, apenas repercutindo, apenas propagando as notícias das últimas coisas que têm acontecido. Você viu quem morreu, você viu mais um morreu com Covid, você viu o que tem acontecido lá em tal lugar. Mas Jesus se coloca no meio deles e diz: vocês não têm visto o que diz as minhas escrituras, o que diz a palavra de Deus acerca do Messias, que ele haveria de padecer por todas essas coisas, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Quem sabe nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, o Senhor não tem visto o que tem acontecido nesses últimos dias? Ei, Jesus, ele olha para mim e para você nessa manhã e diz: ei, e você não tem visto o que está escrito na minha palavra? Você não tem lido o que está escrito na minha palavra? Jesus se assenta com eles à mesa, dá graças a Deus pelo alimento, reparte o pão, e quando ele reparte o pão, eles reconheceram que estavam diante de Jesus. Jesus vai embora, desaparece, some dali daquele lugar, e eles começaram a dizer: ele era o Messias. Porventura não era por causa disso que quando ele nos expunha as escrituras, o nosso coração ardia, o nosso coração ardia, o nosso coração ardia. O meu desejo nessa manhã é que Jesus comece a ministrar a sua palavra no teu coração, a ponto do teu coração começar a arder na presença dele, renovando as tuas esperanças, renovando a tua fé. Jesus está no meio de nós e dizendo: eu ressuscitei, eu cumpri o que estava escrito nas Escrituras, a minha palavra não falha. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha palavra não falha. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor para mim e para você nessa manhã. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ande sobre a promessa. Abraão andou sobre a promessa, Sara andou sobre a promessa. Ei, querido, ande sobre a promessa, porque a promessa vai se cumprir. Se a promessa não se cumpriu ainda em vida, e a promessa do Senhor foi para essa vida, ei, corona nenhum vai levar você, morte nenhuma vai levar você. Se a promessa dele é para você nessa vida, creia, vai acontecer. Sara creu, ela teve esperança, ela creu contra a esperança, diz a palavra. Que Jesus renove a sua fé nessa manhã através da sua palavra. Sabe, querido, ler Bíblia não é apenas para você dizer para os outros: olha, eu li a Bíblia tantas vezes, hoje eu li tantos capítulos. Sabe, querido, ler a palavra de Deus é para você fortalecer a tua fé e as tuas esperanças em Deus. É para você apontar o dedo na cara da tua alma e dizer: por que você está aflita, minha alma? Por que você está angustiada, minha alma? Espera em Deus, espera em Deus, porque chegará um tempo, minha alma, que nós o adoraremos, que nós o louvaremos. Oh, aleluia! Creia no Espírito Santo da palavra. A palavra do Senhor não pode ser só letra na minha mente e na tua mente. A palavra do Senhor é Espírito e é vida, e ministra nos nossos corações, ministra e produz vida, e produz fé, e produz esperança. É isso que precisa produzir em nós, porque não importa o quanto você lê dela, se você não a absorve, se você não a come, ela não vai servir para você nos momentos difíceis. A palavra do Senhor é pão que desce dos céus. Nem só de pão viverá o homem, de Jesus, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai.
ande pela fé, viva pela fé, trabalhe pela fé, levante pela fé, vai se deitar pela fé. Fé na palavra de Deus, fé na palavra de Deus. E que naquele último dia, naquele último suspiro da nossa parte, da nossa vida, nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fé. Oh Deus, ministra fé nos nossos corações nessa manhã. Eu sinto graça da parte do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida nessa manhã, sobre a igreja nessa manhã. Eu sinto graça do Espírito Santo de Deus nessa manhã, renovando a esperança, renovando a fé, trazendo um novo dia, um novo momento, um novo tempo. Deus está contigo. Ande com a segurança da palavra, pise na palavra. Oh, aleluia. Oh Deus, não temeremos, e não temeremos o que possa nos fazer um homem, e não temeremos o que possa fazer o coronavírus, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem o abismo, nem as profundidades, nem as alturas. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, aleluia. Presta atenção aqui. Jesus diz: eu sou Espírito e vida. Eu sou a vida verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Cara, se Jesus está com você, se Jesus está comigo, a quem deveremos temer? Só pense nisso nessa manhã e receba essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória. Aleluia. Pastor Maciel está de volta, amém? Glória a Deus, porque Deus tem restaurado a saúde dele, em nome de Jesus. E eu creio também que Deus vai restaurar a vida do pastor Dinei, dos nossos outros irmãos. Vamos crer pela fé, amém? Vou passar a palavra para ele, que ele quer transmitir algo. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Vou ser rápido. Primeiro, obrigado pelas orações, pelas preocupações. Deus foi muito bom conosco, né? Nos deu graça. E estamos aqui. Já estamos de alta em casa, graças a Deus. Estamos bem. Vencemos essa etapa. Pastor Odinei também está muito bem. Eu quero até ler para vocês o que ele acabou de enviar para mim aqui. Olha, eu perguntei como que ele estava hoje de manhã. Ele disse: bom dia, estou bem, dormi bem, estou sem febre, a saturação está 94, está ótima. Estou aguardando o médico passar para passar outro relatório sobre a minha PCR. O que mais ele disse? Quero sair daqui curado completamente. Não adianta eu ter pressa para sair e depois ter que voltar de novo para cá, como tem acontecido com muitas pessoas. As enfermeiras comentaram isso aqui. Se o médico passar hoje, daqui a pouco eu te mando mais notícias. Daí o médico passou, aí ele mandou. O médico passou, clinicamente eu estou bem, só a PCR que está 64, mas já chegou a 120 quando ele chegou lá. Está 64, está normalizando. E precisa baixar mais um pouco, né? Segundo ele, o médico tinha falado que quando tiver 20 ou abaixo de 20, aí ele está liberado para recuperar em casa, porque já está tudo sob controle. Nós cremos que pode ser que ele fique mais 1 ou 2 dias no máximo, e logo vai estar liberado em nome de Jesus. Concluindo tudo, as orações dos santos, do povo de Deus, do justo, muito podem com seus efeitos. A oração
é o que move tudo no mundo espiritual. E glória a Deus por isso. Então, queridos, estamos bem. Daqui a pouco tudo isso se normaliza. Mais uma etapa nós vencemos. Nós, como o pastor Robson ministrou, a gente faz projetos, né? E faz 2 anos que os pastores, as igrejas, o empreendedor, todo mundo está fazendo projetos. Mas já vai fazer 2 anos que nós só faz o projeto. Nada mais se faz. Mas Deus está, porque Ele nunca perdeu e Ele continua no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Que a graça, que a paz, que o amor do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Que o Senhor venha te guardar, te proteger e te abençoar nesse tempo, para que o nome dEle venha a ser glorificado através da tua vida. Assim nós oramos, em o nome de Jesus, e a igreja diz... Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Continue se cuidando, continue prevenindo, continue passando álcool, mantendo distanciamento. Isso é muito importante, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima programação.